Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miller e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a respeito aqui desse livro que fala um pouco sobre a história, a vida de Marco Túlio Cícero. Então, se você quer saber mais, assista esse vídeo até o final. Bem pessoal, esse livro aqui, ele tem pouco mais de 400 páginas. Ele ainda está aqui com um preço, R$10. Eu comprei ele num desses quiosques que você encontra aí em vários locais, né? Dependendo da cidade, em shoppings, feiras livres, aqueles quiosques que vendem livro mais em conta, né? Enfim, eu acabei comprando esse livro, já tinha uns anos já que eu tinha comprado ele, só que eu nunca tinha parado para ler. Então eu resolvi pegar, comecei a ler e fui gostando e acabei que terminei ele recentemente. Apesar de ser uma trilogia, o autor deixa bem claro que você não precisa ler na sequência. Então eu comecei pelo 2, porque eu não tinha visto lá o primeiro, que chama Império, né? O livro. E tem o terceiro que chama, se eu não me engano, é Dacto. Uma coisa assim, parecida com isso. Se não for isso. Enfim, esse livro que é um romance, como falei. E através do secretário do Marco Túlio Cícero, que ele vai narrando a história, os fatos no decorrer da história do Cícero, né? Que ele fala sobre desde a primeira vez que ele fez lá, né, as anotações no Senado, assim que o Cícero foi tomar posse, até a vida dele matrimonial, a relação dele com a esposa, com os filhos, com outros governantes. E é um livro muito interessante, eu gostei muito desse livro. Recomendo demais para vocês aí que gostam de história, ainda mais sobre o Império Romano, que foi um dos grandes aí marcos, né, da história. E, inclusive a forma de ortografia que o secretário dele usava naquela época até hoje é utilizada em algumas partes, por exemplo, etc, algumas pontuações. Tem até um nome específico aqui que é complicado, mas eu vou deixar aqui depois para vocês. Enfim, ele fala desde antes do Cícero, né, assumir como cônsul no Senado, após, né, esse período. No caso aqui ele tem aquela rivalidade com o Júlio César, que era um dos principais rivais dele naquela época, sobre, né, no Senado ali, as leis, enfim. E desde que a política é política, a humanidade, enfim, tem essas trocas assim de favores, essas guerras, essas rivalidades, né? E aqui nesse livro fala muito sobre isso. E eu achei bem bacana, interessante também. Um fato interessante também sobre esse livro é que em 2014, 2015, que teve aquela operação da Lava Jato aqui no Brasil, uma das fases daquela operação recebeu o nome de Cartilinárias, que era uma referência aos 4 discursos que o Cícero tinha feito na época lá, né, no Senado, em 63 a.C. Ele fez esses discursos, né, porque ele estava lutando contra uma conspiração, né, de um dos senadores na época lá, que se chamava Lúcio Sérgio Catilina. Por isso colocou esse nome de Cartilinárias, referência a esses discursos dele contra esse senador, que inclusive naquela época também, no período que o Cícero esteve ali no Senado, foi condenado juntamente com outros que estavam tentando derrubar o Império Romano. Um fato também interessante que eu esqueci de mencionar no início é que o secretário do Cícero chamava Tiro, e ele, antes de ser secretário do Cícero, ele era um escravo. Ali eles se conheceram e cresceram ali, né, uma simpatia, uma amizade entre eles, e ele foi ser o secretário ali do Cícero durante uns períodos aí, mais ou menos de uns 4, 5 anos. E cada vez mais os laços deles, né, de amizade foram se fortalecendo ao longo dos anos. E uma parte aqui no livro, no final do livro, né, uma das partes mais marcantes é justamente essa, porque o secretário dele almejava muito
ser liberto, né, daquela função ali, já não tava assim, não via a hora de ganhar a liberdade dele, né? E no momento que o Cícero já deixou o Senado e ali ele se via em risco, né? A vida dele corria risco. Ele acabou que tendo que sair de Roma ali, dentre as opções que ele tinha, né? Ele achou melhor sair de Roma para não correr risco de ser morto naquele momento. E uma das coisas que ele fez foi dar liberdade para o secretário dele. Só que o secretário dele acabou não aceitando, falou que ia permanecer do lado dele e por onde que ele fosse até o final da vida dele. E essa passagem ali foi muito marcante, é bem emocionante essa parte final, que ele se despede ali da família dele, da esposa, do filho dele menor, né? A filha dele já era casada. E entrega um dos homens de confiança dele lá do Senado para poder cuidar da família dele, para ele fugir de Roma. E ali, fora de Roma, ele ia elaborar um plano para poder, né, reverter uma lei que surgiu lá que estaria prejudicando ele e correndo risco de vida. Eu andei olhando na internet, pesquisando sobre esse livro. O valor dele está na faixa de uns 45, 50 reais, dependendo do site. Esse, como eu falei, eu comprei ele naquelas quiosques, né, feiras livres que tem, 10 reais. Provavelmente pode ser que você encontre, depende muito, né, como eu falei, da região que você mora, do lugar também. Enfim, isso tudo leva em consideração o valor do livro. Os outros eu vou tentar achar também dessa mesma forma que eu achei esse. Se eu não encontrar, aí eu vou ter que comprar pela internet mesmo ou em alguma livraria física. Mas esse livro aqui eu recomendo demais para você que gosta de história, que gosta sobre, né, ler sobre história da humanidade no geral, né, principalmente sobre o Império Romano, que foi uma época bem marcante assim. Inclusive até hoje tem muita coisa daquela época que até hoje atualmente acontece, principalmente no meio da política, do governo. E também é ideal para quem estuda direito, é advogado, por causa que fala as formas, né, do Cícero, ele no Senado lá, se explanando, né, explicando a oratória que ele faz, ou ele fazia na época, né. Então é bem interessante esse livro, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha aí da minha explicação. Se você gostou, deixe seu comentário aí. Se não gostou também, não deixe de comentar. Se você já leu, fale o que achou desse livro. E é isso aí. Valeu, é nóis, tamo junto também.